61 anos, mas o Rufino Borrego, natural da vila de Landroala, passou praticamente toda a sua vida confinado a uma cadeira de rodas devido a uma doença diagnosticada quando tinha 13 anos, uma distrofia muscular incurável, mas que, posteriormente, o diagnóstico viria a ser alterado para miastenia congénita. Com o diagnóstico correto, foi possível alterar a medicação e Rufino Borrego deixou a cadeira de rodas permanentemente, mas ainda recorrendo a ela quando as distâncias a percorrer são maiores. Em entrevista à Rádio Campanário, Rufino Borrego conta toda a sua história e diz que não é um milagre e não estamos curados. Trago em cima de mim uma bomba relógio. Há cerca de 2 dias, Portugal acordou, diria eu, com aquilo que muitos chamam já, acordou com um milagre. Que foi o Sr. Rufino, que esteve numa cadeira de rodas durante 43 anos e ao fim desses 43 anos começou a andar. Como é que isto tudo aconteceu? Aconteceu que, pronto, a partir dos 8 anos, 9 anos de idade, comecei a ter quedas frequentes, vinha para a escola, tinha quedas frequentes, muita dificuldade em levantar-me, sempre com a ajuda de amigos para conseguir levantar. Os médicos assistentes mandaram para Évora para a consulta, saber a razão por que é que isto existia. Dali não havia neurologia e os médicos no Hospital de Évora acharam que só em Lisboa talvez é que tivesse uma resposta. Estamos a falar com que idade? Portanto, hoje, 8, 10 anos. Comecei em consultas em Lisboa até que o Hospital de Santa Maria começou por dar resposta, mandou-me fazer uma biópsia em 1966, que tem um relatório, portanto é meu poder, que prova isso, em que o diagnóstico não era conclusivo. Era ou miosite ou miastenia, portanto duvidava. Estamos a falar que são doenças da ordem muscular, doenças neuromusculares. Que tem, portanto, os principais sintomas que apresentam é as quedas frequentes, dificuldade em levantar, não muito, como é dizer, galopante, mas uma doença que vai ao longo dos anos perdendo qualidade de vida e cada vez mais dificuldades em movimentar. Toda a gente me conhece na região, sabe que eu antigamente usava uma cadeira de rodas, depois comprei um triciclo motorizado e é que, pronto, era conhecido aqui localmente. Portanto, Vila Viçosa, Landroal, Redondo. Desde os primeiros diagnósticos, portanto, até paralisar mesmo e só conseguir movimentar-se através da cadeira de rodas, aliás, qual é que foi o tempo? Portanto, comecei com os primeiros sintomas aos 8 anos, 8, 9 anos, na altura da escola primária, e aos 13 já andava em cadeira de rodas, porque foi ao longo do tempo cada vez perdendo mais força muscular e mais dificuldade em movimentar. Nessa altura já o meu pai me tinha que transportar, porque eu morava na rua das Eiras ao fundo, do Alandroal, e até aqui às escolas primárias, junto à minha atual habitação. É tudo a subir. Eu não conseguia. Meu pai, em vez de ir para as pedreiras às 8 da manhã, vinha trazer-me à escola, perdia cerca de 1 hora diária de trabalho, vinha-me trazer no cilindro da bicicleta e eu ao lado dela, para me trazer e ir para a escola. Aos 13 anos comecei a andar na cadeira de rodas, amigos ajudavam, familiares, minha mãe, sempre com o apoio dos meus pais, vim para a escola, fiz a 4ª classe. Entretanto, mais tarde frequentei o colégio particular aqui, consegui chegar até ao 5º ano dos liceus, ao 9º ano, e a partir daí já numa fase em que eu, porque a doença começou aos 8 anos, foi evoluindo até aos 15, 16, foi sempre agravando. Nessa altura já não conseguia praticamente levantar-me, só andava na cadeira de rodas e usava, pronto, umas bengalas para me amparar, para sair da cadeira e ir para a cama. Pronto, eu morava numa quinta, nas Santas Freiras, e para vir para o colégio mais tarde, na cadeira de rodas, ou o meu pai vinha trazer-me na carroça da besta, portanto trazia-me até cá. Eu à tarde, quando saía do colégio, ia na cadeira de rodas quando o tempo o permitia. Para cá vinha de manhã, muitas vezes ao frio e chuva, empurrar a cadeira de rodas, porque pronto, com as mãos conseguia ainda, tirei os pedais para com os pés ir tipo fazendo pressão para conseguir movimentá-la. Foi sempre uma luta muito terrível e sempre a seguir e a consultas em Lisboa. Sr. Rufino, estamos a falar de que aos 13 anos já estava numa cadeira de rodas. A doença que lhe foi diagnosticada é uma doença genética? Sim, é uma doença genética, mas na altura
A evolução da medicina não, pronto, a medicina não é o que é hoje, estava mais, pronto, a única possibilidade de diagnosticarem estes sintomas era realmente o que estava, pronto, descrito em livros, que era uma distrofia muscular e progressiva, porque foi evoluindo. E alguma, sendo genética, algum dos seus familiares tinha sofrido já desta doença? Que tivéssemos conhecimento, na altura que foi diagnosticada a mim, os meus avós tinham 90 e poucos anos, ninguém se lembrava na família de haver uma pessoa com dificuldade e que, pronto, relacionasse com esta situação. Mais tarde, ao longo do tempo, já depois de estar diagnosticada, na altura em que eu tinha 20, 24 anos, a minha irmã, que é 5 anos mais nova, pronto, casou, engravidou e na altura da gravidez uma alteração do corpo e manifestou-se nela mais tarde, portanto, a mesma doença. Não tão gravosa como mim, ela não deixou nunca de, pronto, não necessitou de cadeira de rodas, mas tinha muitas limitações e a doença, portanto, era efetivamente a mesma, segundo o diagnóstico, em Santa Maria. Passado, envolvidos estes 43 anos, mas de considerar que andou sempre acompanhado pelos médicos, portanto, durante estes anos todos, foi sempre vigiado. Sim, portanto, o primeiro diagnóstico foi da primeira biópsia em 1966, depois foi confirmado em 1979, portanto, a mesma doença com outra biópsia, também no Hospital de Santa Maria, portanto, 13 anos mais tarde, em que o diagnóstico foi mesmo definitivo, não, pronto, conclusivo como era o de 66, mas em 79, já chegando à conclusão que era uma distrofia muscular progressiva, miopatia das cinturas, portanto, cintura pélvica e escapular, portanto, a pélvica é na cintura e a escapular, portanto, é a nível dos ombros, o que impedia de caminhar, portanto, diminuição de força nas pernas e também nos braços. Portanto, eu vivia em função, digamos, do tempo, não havia medicação para isso, era o dia a dia e de vez em quando Lisboa, olha, tenho que continuar e cheguei lá de 3 a 3, de 6 a 6 meses, venha cá agora que ainda não há nada, esperamos que haja para a próxima, venha cá novamente e assim ao longo de vários anos. Até que em 1982 houve um acidente no meu primo direito que fraturou as vértebras do pescoço e foi internado em Alcoitão. Eu um dia vou visitá-lo, conversa com ele e com uma enfermeira lá, aconselhar, porque não tentas, portanto, vir aqui uma consulta para ver se há possibilidade de melhorar, uma vez que os músculos necessitam, talvez, de algum apoio. Fui à consulta, no dia que fui à consulta, fiquei internado, para tentar corrigir posições, porque desde 66 até 82 há posições que a gente adquire que não serão as mais corretas. Corrigir as posições e tentar melhorar um pedacinho as forças, educar os músculos, tentar coisas, porque não havia nada. Fiz 7 internamentos, desde 82 até 97. Várias vezes de Alcoitão me mandaram a Santa Maria para confirmação do diagnóstico. O neurologista do Hospital de Santa Maria, a resposta que mandava era: o diagnóstico está feito, não há nada de novo. Até que, pronto, mais tarde, a minha sobrinha quis ir, portanto, ao Hospital de Santa Maria para saber, porque como a mãe estava afetada também para mim. Pronto, era esta parte que eu agora tenho que fazer aqui um parênteses, era aí que nós queríamos chegar. Portanto, sendo, e temos que voltar aqui, que era uma doença genética, mas que nenhum dos seus familiares anteriores nunca foi detectado, no entanto, a sua irmã começou por sofrer do mesmo problema que o Sr. Rufino sofria. Agora estamos a falar da filha da sua irmã, ou seja, da sua sobrinha. A sua sobrinha, que é uma menina ainda nova, mas que quis saber realmente se tinha essa doença. Portanto, e aqui começa a viragem do motivo pelo qual estamos aqui a falar. Portanto, ela, ao andar a estudar, ou ter, pronto, mais conhecimentos, ou ter dúvidas quanto ao futuro, ou ver a mãe, portanto, afetada pela doença, ver-me a mim também, quis saber se eventualmente seria portadora da doença ou não. Daí que, pronto, com a minha irmã, marcassem uma consulta e foi a Santa Maria, pronto, para ir à consulta do neurologista, só que entretanto o Cláudio tinha-se reformado
e foram encaminhados para uma médica que pertencia à mesma equipa dele, mas que estava, aí está a evolução da medicina, que em vez de ser neurologia, havia doenças neuromusculares, havia outro tipo de neurologia, portanto, outras vias, portanto, para estudo, que já se estava a dedicar ao estudo, independente dessas variantes, digamos, dentro da neurologia. Foi encaminhado por isso, e a médica ao vê-lo, não pode ser, o diagnóstico não pode ser esse que estava. Porque, baseado no diagnóstico que vocês tinham, e depois quis-me ver lá também, mas pela história que a minha irmã contou, baseado no diagnóstico que vocês têm, já deveriam estar com deformações a nível de articulações, já deveriam estar a ser alimentadas por sondas e outros problemas. Haveria, digamos, uma quebra de tal maneira que a pessoa, pronto, ou já teria morrido, porque a doença, a miopatia que eles diagnosticavam, portanto, já é de tal maneira galopante que a pessoa não sobrevive muitos anos com essa doença, porque os órgãos começam a entrar em morte, deixam de ter, já começam a estar atrofiados, e então não pode ser isso. Quis ver-me lá também. Ao ver-nos lá, e olhou para nós e disse: não tenho, temos que fazer novos exames. Foi categórica, portanto, mesmo sem exames, a médica Elsa disse que não tinha essa doença. Sem exames, disse logo: não pode ser, porque a evolução, porque nós temos o desenvolvimento do corpo, o normal, a altura, portanto, gordura, o desenvolvimento normal, não havia era força nos músculos. Havia digamos, uma diminuição da massa muscular, que não tinha força suficiente para nos possibilitarem, portanto, as deslocações e isso. E então ela, ao ver que a apresentação era totalmente diferente de uma doença, de uma pessoa que tivesse essa doença há tantos anos. E então quis-nos fazer novos exames, e partiu daí a marcação de eletromiogramas, outras coisas, pronto. Isto já Estamos a falar em 2011. Não, em 2007, 2008. Em 2009 já ela nos fez, portanto, a biópsia à minha irmã, eletromiogramas a mim, que confirmou que, portanto, ela deixou-nos sempre uma forma de contacto. Quando detectámos que estávamos pior, entramos em contato com ela, mandou-nos parar. Passados mais uns tempos, mandou-nos tomar mais outro medicamento em tipo de experiência, porque também não havia nada mais. O Atarax também tinha um efeito tipo placebo, mas que provocou o contrário. Até que um dia nos telefona, quando recebeu a confirmação da Alemanha mesmo, deu-nos o relatório que vinha de Colónia, com o resultado tanto do DN, e perguntou-nos se queríamos experimentar um outro medicamento. Já tinha dado o efeito num outro doente, que era à base de salbutamol, portanto é o Ventolin 4 mg, tomarmos 3 por dia. Quando na altura que tivéssemos uma diminuição de forças ou houvesse uma crise do tempo, qualquer coisa que influísse, que tomássemos mais em vez de 12 mg, que era 3 tomas de 4 mg, passámos a mais tipo ao lanche, esporadicamente, só para coisa, para realmente ao fim de um dia, pronto, melhorava. Daí que continuámos sempre, e ela nunca a melhorar. Mas qual é que era as melhorias que começou a sentir? Mais força nos músculos, a movimentar as pernas? Quais foram as primeiras melhorias que começou a sentir? Portanto, eu tinha dificuldade em pôr-me em pé, eram necessárias 2 pessoas, portanto, para me apoiar, puxar um braço e outro do outro, para me conseguirem pôr em pé, para mudar de uma cadeira, pronto, para a cadeira de rodas, outra cadeira para um café, para isto, para aquilo. Depois disso, da toma, viemos lá, com a receita, fomos a aviar à farmácia. Nessa noite parecia que o corpo, pronto, sentimos uma alteração, digamos, do corpo, parecia que flutuava. No dia seguinte, ao levantar-me, mais facilidade em ir à casa de banho ou encher, mais facilidade em movimentar-me, transferências. Ou seja, fáceis, foi quase um efeito imediato. Imediato. Transferência rápida, pronto, mais fáceis da cadeira para o carro,
porque entretanto tinha tirado a carta de condução, conduzia com Um dificuldade. carro adaptado. Carro adaptado, foram os comandos, portanto, travão, né, embreagem Sim, e sim. acelerador, acrescentados, utilizando a lei da alavanca, que era muito assim, acrescentado, o esforço era menor. O problema não era só a mobilidade, era também manter a força e a pressão sobre a embreagem. Porque a embrear o pé começava, a perna começava a aliviar, o músculo a cansar e tinha que deixar de embrear e parar. E, portanto, as melhorias foram quase que imediatas. A sua irmã, portanto, certamente que seguiu o tratamento na mesma altura. Como é que foi a evolução dela? Portanto, o medicamento veio na mesma altura, a receita, viemos juntos, começámos os dois a tomar na mesma altura. Ela também, essa noite, também, pronto, estranhou. De manhã, ela mora no primeiro andar e disse para a minha mãe: mãe, não acredito numa coisa, hoje parece pronto, que o corpo nem é meu. Começou a ter mais facilidade em movimentar-se e, pronto, era efeito de coisa. Ao longo de uns tempos fomos sentindo melhorias. Falamos em que tempos? Em que período de tempo? Em período de tempo, portanto, em 2011 foi quando comecei em 2010, em maio, dia 11 de maio de 2010, foi quando tomei o primeiro comprimido. No dia 12 de maio de 2010, desloquei-me à pastelaria, portanto, Manuel Melão, e como habitualmente ia com a cadeira elétrica, parava à porta, pedia auxiliadores para me ajudar, ou vinha ele ajudar-me para ir entrar. Nesse dia entrei e dirigi-me ao balcão. Eu estava de costas, tiraram um café, digo: Manel, um café para mim. Ele virou-se: então com quem vieste? Vim sozinho. Não acredito, não deixaste a cadeira lá fora. Até vieste sozinho. Vim, hoje estou ao balcão com os homens a beber um café. Fiz-lhe ele e pronto, ficou. Não acredito, é impossível. Veio sair fora do balcão para verificar realmente isso. E a partir daí tem sido melhorias lentas, pronto, não é melhorias muito acentuadas. Deixei a cadeira de rodas, deixei praticamente de utilizar a muleta e faço a vida do dia a dia, ando pequenas distâncias que não fazia desde os meus 5, 6, 7 anos talvez, e é esta a alteração, portanto, da minha vida. E a sua irmã, como lhe falava há pouco, também sentiu essas melhorias e hoje também Sim, ela também sentiu, hoje também... tem maior mobilidade? Muito maior mobilidade, ela nunca esteve tão afetada como eu, porque ela nunca... Pronto, necessitou de recorrer à cadeira de rodas. Andava a pequenas distâncias, muito cansava-se, caía, tinha que ser com o apoio de alguém, minha mãe ou da própria filha, e coisa. E a partir desse momento começou a tornar-se independente, anda e faz a vida totalmente independente, não abusando, não podendo fazer grandes distâncias, mas faz o essencial para viver no dia a dia e a vida do dia a dia. A senhora Rufino, como é que vê, considera que foi um erro, como sai hoje na comunicação social e muitos títulos, que foi um erro diagnóstico? Ou considera que a medicina na altura não estaria tão evoluída ao ponto, sendo que são duas doenças da mesma família, se é que posso utilizar este termo, considera que foi um erro diagnóstico? Não considero um erro diagnóstico, nem estou revoltado contra a situação da altura contra os médicos, porque a evolução da medicina tem sido, pronto, dia a dia ver-se, portanto, a alteração e a especialização. Na altura era o diagnóstico que era possível efetuar, eram as doenças que, pronto, era uma distrofia, era, portanto, isto, aquilo, outro, a medicina não estava... não havia um estudo específico desta ou daquela área, portanto era tudo englobado no mesmo conjunto. Não poderia nunca considerar um erro, poderia ser sim, era uma falha em tentar ou em perceber mais tarde, como houve o cuidado em 1966 de fazer a biópsia. O diagnóstico não foi conclusivo e 13 anos depois foi feita uma nova biópsia para confirmar ou não o diagnóstico. Na altura era possível diagnosticar e pronto, ser prescrito. Não considero isso. Houve sim uma evolução da medicina, houve, portanto, este espaço de tempo tão grande, sem haver a evolução normal que haveria relacionada com essa patologia que estava descrita, que seria a distrofia muscular progressiva,
E pronto, e houve também um afastamento, talvez, das consultas de Santa Maria, mas sim, e continuar em Alcoitão, para tentar, através da fisioterapia, talvez melhorar, e houve... Ou seja, admite que se afastou também um pouco das consultas do Hospital de Santa Maria, porque ir lá de 3 em 3 meses, de 6 em 6, e chegar lá ainda não há nada, venham cá daqui por 6 meses. Mas o que é que não havia nada na altura? Portanto, era a esperança de cura. Não havia nada estudado, porque também a própria medicina não investia no estudo. Portanto, para aquela doença, o que estava descrito era isto. Não havia, pronto, um investimento em estudo e em chegar a um ponto. Por que razão é que as coisas existiam? Porque é que não havia nada estudado sobre isso. E pronto, houve um cansaço, todos os 200 km de Santa Maria, cada vez que lá ia, um táxi fica caro. Mais ou menos qual foi o período de tempo em que se afastou das consultas do Hospital de Santa Maria? Talvez, para também percebermos... Assim, portanto, em 82 comecei a ir a Alcoitão, em 84 fui novamente foi até 90, mais ou menos, assim, um espaço de 5 anos, 4, 5 anos. Que tive, pronto, afastado porque não havia nada. A minha irmã foi mantendo mais uma relação, portanto, com Santa Maria do que eu. Portanto, eu não vou lá, não merece a pena, e deixo-me andar, e comecei-me a acomodar, também deixei andar. A doença foi evoluindo, não havia grande agravamento, porque já tinha sido ao longo da juventude, e pronto, acomodei-me, estamos aqui no Alentejo, olha, vamos indo, eu trabalhava no centro de saúde, pronto, mais ou menos através de médicos, não há nada, não há ainda nada, pronto, era aí. Mas pronto, não há nada baseado no primeiro diagnóstico que lhe tinham feito. Miopatia, miastenia e tal. Também Santa Maria ainda não teria, porque em Portugal também ainda não havia possibilidade de efetuar esse estudo de ADN, que teve que ser feito portanto, na Alemanha, porque cá não havia. Estivemos um ano e tal à espera que a médica tivesse autorização para nos tirar o sangue e mandar, portanto, para a Alemanha para vir, portanto, o diagnóstico de lá. Santa Maria também coincidiu essa fase em que, pronto, a médica desconfiar das coisas, com o facto do escândalo aquele dos doentes que foram operados à vista em Santa Maria, que entretanto houve problemas pronto, a direção talvez não acedesse tanto a este, porque era considerado como experiência, porque a médica também não tinha a certeza, era um estudo, portanto, baseado no eletromiograma. Estivemos quase cerca de um ano à espera para ir fazer a prova, tirar o sangue para a prova do ADN. Sr. Rufino, não era apenas na sua família uma pessoa, que era o senhor próprio, mas uma outra pessoa da família, a sua irmã. Ou seja, esta cura, ou seja, esta descoberta da doença, do verdadeiro diagnóstico, veio, no fundo, ajudar a curar 2 pessoas. 2 pessoas. É um facto, porque a minha irmã era 5 anos mais nova que eu, tinha os mesmos sintomas, a mesma doença, andava na mesma médica, e começámos a fazer o tratamento precisamente na mesma altura, após eletromiogramas, ela fez a biópsia, tudo estudos efetuados na mesma altura, e pronto, daí que a cura não para um doente, mas sim para 2 nessa altura. Não será a cura, porque nós estamos muitas limitações ainda, há umas melhorias, a diferença de qualidade de vida entre agora e na altura, pronto, antes nos anos 80, 90, é abismal, e só, portanto, em 2009, 2010 é que tivemos alguma esperança, que se tem confirmado, uma melhoria lenta, mas muito, muito, muito boa. Falam em milagre, que eu não considero milagre. Eu ia lhe perguntar, antes de lhe perguntar se considera que poderia ter havido um milagre, como já lemos noutros órgãos de comunicação, o que eu lhe perguntava é se é um homem de fé. Eu sou um homem de fé, sou católico, não sou praticante, acredito que há alguma coisa, mas a nível de milagres sou conseguir, ainda os peço, não com muita intensidade, pronto, dentro das minhas possibilidades, da minha maneira de ser,
continuo a pedir e continuo a acreditar, portanto, que há alguma coisa que nos leva, portanto, e nos guia ao longo da vida. E hoje agradece a Deus. Agradeço. Porque não relacionando com, pronto, uma ação ou um efeito, portanto, dessas preces que fazia, mas sim também pelo que sofri, por a evolução que houve, agradecendo muito à medicina, porque a partir do dia em que comecei a tomar o medicamento é que senti melhor. Portanto, foi alguma coisa que atuou sem ser, digamos, só o divino. Embora seja tudo junto, não é? Mas mantenho-me muito cético. Não acredito, nem deixo de acreditar. Vivo. É isso. Sr. Rufino, saiu desta cadeira que temos aqui ao lado em 2011. Estamos em 2016. Sim. Porquê é que considera que o seu caso foi agora divulgado e o que é que aconteceu? Olha, antes de eu responder, e na continuação daquilo que eu vou responder, eu gostava que fosse tida a atenção que isto não foi um caso para beneficiar de alguma coisa. Aconteceu, portanto, por mero acaso, há cerca de um mês, que eu divulguei isto porque eu tenho vivido uma vida muito sossegada, muito calma no nosso Alentejo, e já vi publicado nas redes sociais que apareci agora com uma história, depois de 6 anos já melhor, sem divulgar isso, apareci agora, não sei porquê, depois de ter estado para me reformar, não sei o quê, estou reformado. Depois de 27 anos e meio de serviço, eu reformei-me em 2001. Os tratamentos, pronto, eu já andava em Lisboa, já andava a fazer exames e não chegava a uma conclusão nenhuma. Em 2009 foi o diagnóstico, portanto, que veio da Alemanha, tanto com o diagnóstico de miastenia, alterar o diagnóstico anterior. Eu já estava formado há 9 anos. Portanto, não foi com interesses de me reformar, como tentado a passar nas redes sociais. E iniciei o tratamento, portanto, há 6 anos. Foi no dia 11, o primeiro comprimido, dia 11 de maio de 2010. 2 anos depois do diagnóstico ser feito. Nesses 2 anos entre o diagnóstico aparecer e a toma do primeiro medicamento que realmente alterou a minha situação, experimentei 4 ou 5 medicamentos que provocaram o efeito contrário. Estive acamado 5, 6 dias sem conseguir virar na cama. Revoltei-me contra tudo e todos. Depois esses desabafos passaram. E aconteceu porque há cerca de um mês houve um senhor que faleceu aqui no Holandeval, toda a gente o conhece, que era o Sr. Patito, era mais conhecido, portanto ele assinava-se por Tique, que é o pai do presidente aí do Centro Cultural da banda, faleceu há um mês e veio para esta igreja de Santo António aqui junto à minha casa. Tenho uma filha mais velha que o Zé Patito, que era a Eliázara, que está a residir na zona de Lisboa. O marido é da família Briou, aqui do Alandroal. E eu já não os via, ele era meu amigo de infância, eu já não os via há 20 anos, possivelmente. E eu saí aqui da minha casa, pronto, já com o medicamento, há 5 anos, 6 anos que estava a fazer efeito, já um caminho de 50, 60 metros, e dirigi-me à igreja onde estavam a velar o corpo. E junto à igreja tem 5 ou 6 degraus. Subi os degraus sem apoio nenhum. E ele que estava de frente olhou para mim e ficou parado. E diz-me, filho, então, entras aqui, vês aqui, então a cadeira. E a cadeira deixei em casa. Até já não. Eu estranhei ver-te coisa e abraçou-se a mim. E quis saber a história e contei-lhe. Contei agora, olha, andei a Santa Maria, andei no Alcoitão, fiz o tratamento disto. A médica interessou-se por mim, o medicamento me receitou, provocou este efeito, portanto, há 5 anos e tal que, pronto, sou independente. E ele, estava um filho dele, que tem cerca de 30 anos, também a assistir à conversa, não disseram nada. Foram para Lisboa e em conversa com um jornalista que foi colega dele de estudos em Setúbal, para aquela zona, que é o Rogério Matos, é jornalista da JN, em conversa com ele, lá um desabafo, no Holandeval, olha, vi
tipo assim que me impressionou, uma história assim, assim. É para ver se ele me concede uma entrevista. Telefonou ao irmão, ao Zé Briu, um moço aqui do Aladroal, para entrar em contato comigo e pedir-lhe um contacto. Eu disse-lhe, não me importa, se ele cá pode vir falar contigo, pode. Dar-lhe uma entrevista, sim senhor. Dei-lhe o número do telefone, isto na quinta-feira da semana passada, minto, da outra semana. Na segunda-feira da semana passada, faz hoje 8 dias, ele telefona-me de Lisboa, fazer umas perguntas, pronto, como é que é a sua história? Eu contei. E a meio da história, pronto, interrompeu-me e disse-me, Rufino, temos que nos encontrar. Eu quero fazer uma entrevista. Sim, senhora. Quando quiseres, marcamos já e apontamos para quarta-feira, na parte da tarde. Na quarta-feira da semana passada, veio ter comigo, fez uma entrevista no café, andar ali na praça, fez umas fotografias que está junto à fonte da praça a apanhar o castelo e as palmeiras. Portanto, é, digamos, a fotografia ou a imagem que marca, portanto, o Alandroal, as 3 palmeiras, o castelo. Foi publicado, diz-me, olha, amanhã sai, que era quinta-feira, mas depois na quinta-feira não, telefonou, portanto, ao Zé Brioa, olha, avisei o Rufino que sai no domingo. No domingo, quando fui buscar o jornal, estranhei na primeira página, depois nas outras páginas, 2 páginas. Portanto, mas identifica o seu caso com tudo aquilo que tenho lido na comunicação social até agora? Como identifico? Identifico que houve um empolar muito grande da notícia. A notícia saiu e pronto, porque ele veio perguntar e eu não era com a intenção de que isto tomasse as proporções que tomou. Era uma entrevista, uma coisa normal, um artigozinho no jornal, uma coisa, possivelmente, só que isto tem sido uma catadupa de jornalistas, de rádios, de jornais, de televisões. Hoje já 3 cá tiveram, teve a RTP, a SIC e a TVI. O que é que tem lido, o que é que tem ouvido que não corresponde à verdade na sua história? Empolaram muito a situação e não é um caso de milagre. Porque a doença, como houve a evolução a agravar, houve também com o medicamento melhorar muito lento, um fortalecimento e através do medicamento, depois com a fisioterapia a nível de 2 vezes por ano, tem ido fortalecendo e ganhando mais endurance. Foi como que um fortalecer do músculo. Tornou-me mais independente, não estou curado, longe disso, porque eu trago em cima de mim uma bomba de relógio. Porque o dia que tenho uma queda, que haja uma ruptura muscular, esse músculo vai à vida. Se houver um esforço grande que o músculo não suporte, os músculos estão muito fracos, portanto a situação inverte-se. Posso voltar ao que estava. E então, nessa altura, tenho que ter muito cuidado. Uma operação, uma gripe mais forte. Quando a doutora Teresina Evangelista estava em Lisboa, os primeiros anos de tratamento, os 3 anos, sempre que havia uma alteração ou que necessitava de receita, de um medicamento novo ou alguma coisa, mesmo para outra doença, tinha que comunicar, para ver se era compatível ou não com a doença. Deu-nos uma lista de alguns medicamentos que deveríamos evitar, especialmente medicamentos à base de magnésio. Portanto, isto é uma bomba de relógio que trazemos em cima. Ou seja, não está curado. Não estou curado. Houve uma alteração no diagnóstico, que houve um medicamento que de facto fez melhorar bastante ao ponto de se poder andar aquilo que não podia fazer antes, mas não se sente que houve um milagre de alguém que tinha uma doença de um dia para o outro deixar de a ter. Não, longe disso, porque continuo com limitações, não posso esforçar muito, não sou capaz de andar continuado mais que 70 ou 80 metros, tenho que descansar porque o músculo cansa um pouco, tenho que continuar os tratamentos e se houvesse uma situação em que houvesse uma cura, poderia considerar. Portanto, isto foi uma melhoria. Deixei de ter limitações tão profundas, ganhei uma vida nova e uma independência que não tinha, muito diferente da situação em que me encontrava. Ganhei uma autonomia, uma coisa a nível do dia-a-dia que é incrível e indescritível. Só quem me conheceu na altura em que eu estava há 7 anos, 8,
as dificuldades que tinha em ver agora é que realmente acha que, pronto, é incrível, pergunta, isso seria milagre, mas não é milagre, porque o milagre é a pessoa deixar de ter uma cura completa. Portanto, isto foi à base de medicação, foi à base de muita fisioterapia e não considero que fosse... E, para terminar, acredita no poder da mente, aquilo que a nossa mente, as ordens que ela dá ao nosso corpo? Acredito. Acredito no poder da mente, porque os dias que estava mais em baixo moralmente, por qualquer adversidade, qualquer coisa que me chateava, quando me enervava havia uma quebra de forças. E agora me enervo e na altura, pronto, quando estava pior, geralmente, mensalmente, precisava de 2, 3 dias acamado para relaxar e fortalecer ligeiramente os músculos. E atualmente, há 6 anos, que não sei o que é descansar. Tenho todos os dias uma atividade para fazer, não sei me dedicar à pesca desportiva, eu pronto, ando. Ou seja, atribui, portanto, isso ao facto e à alegria também de se ver melhor e ao poder desta mente. O bem-estar moral e, portanto, psíquico ajuda também realmente a consolidar essas mesmas melhorias. Portanto, estou eternamente agradecido à médica, porque proporcionou aquilo que eu não esperava e que nunca tive. Faço atualmente coisas que não fazia nem com os meus 6, 7 anos, antes de começar a ter os principais sintomas, e realmente é uma vida totalmente diferente. Atualmente quero que a história que tem sido publicada, que eu não esperava que tivesse um impacto tão grande a nível de televisões, jornais, rádios, que sirva para que outros doentes nas mesmas circunstâncias consigam